Oi, Otávio, o que é astrologia? A astrologia eu vejo como uma ciência da alma, Sim, como, por exemplo, a psicanálise, que também é uma das minhas formações, outras formas de nós entendermos o nosso psiquismo, a nossa alma. sim, Infelizmente, a astrologia ela não é muito respeitada, eu sinto, por uma parte da mídia, por uma parte do mundo, como é respeitada a psicanálise. E ambas olham na mesma direção, tentam entender símbolos, a psicanálise, o nosso inconsciente, a astrologia, os sinais dos astros, os sinais dos céus, os sinais de mim mesmo, para que eu possa ter uma vida plena. Aquilo que o filósofo Nietzsche dizia, torne-se aquilo que tu és. sim, Então, a astrologia ele vai nos jogar para essa ideia da sementinha que é o Otávio, da sementinha que é a Priscila, se sim, tornar uma grande árvore. E apesar da astrologia, hoje eu vejo que existe uma divisão, né, uma grande astrologia, que são poucos os astrólogos que realmente olham nessa direção, e um horoscopismo. Então, quando você me pergunta o que é astrologia, não é nada do que hoje a mídia, os portais de notícia, os horoscopistas falam, nada disso. Pelo contrário, é um estudo da alma muito profundo, com muito sim. conteúdo, muito sofisticado, e que eu sou um apaixonado pela astrologia. Eu comecei a estudar, eu tinha 16 anos, com o professor Carlos Henrique Reis Quadros, foi meu primeiro professor de astrologia, depois passei pela dona Mercedes Biguetti, e fiz várias escolas, inclusive estudei de aula no GEA, que era Grupo de Estudos Astrológicos, que era uma escola incrível, sabe, Priscila, que tinha nos Sim. anos 90, 80? Não, 90 em São Paulo, você ia se apaixonar, porque era astrologia, era tarô, numerologia, foi lá o Sim. primeiro contato que eu tive com runas também. Era uma escola incrível no bairro de. Ali é Estação Santa Cruz do metrô, em São Paulo. E a astrologia tem várias vertentes? Tem, porque o que a astrologia, a base dela é olharmos o céu. Sim, Então, se eu vou olhar o céu na hora que eu nasci, eu vou ver muitas coisas, mas eu vou interpretar tudo isso de acordo com o meu paradigma. O que é meu certo. paradigma? De acordo com a minha ou com as minhas ideias. Então eu posso ser um reencarnacionista, com contumaz, como você fala com o Sim, Wagner Borges, tudo ele leva para a reencarnação e ele sim, fala isso de maneira brilhante. Então existe uma astrologia reencarnacionista, que eu estudei com Milton Maciel, por exemplo. Existe uma mais humanista, que eu estudei com o Valdemir Benedetti, na escola, na Régulos também, que é um pouco mais, digamos, pé no chão. E sim. existe uma que vai olhar todos os aspectos do nosso psiquismo, então pode ser chamada de uma astrologia psíquica ou psicológica, que eu estudei com a dona Elizabeth Friedman, da GEA, que a gente tenta trazer elementos do psicanalista Jung, Sim, e eu tento juntar essas três, né? Uma astrologia mais assertiva, não tão delirante como existe hoje, junto com o ponto de vista kármico ou reencarnacionista, e junto com o ponto de vista também da astrologia junguiana, que hoje é a que mais me fascina, né? É adentrar na alma das pessoas que eu ensino astrologia ou que eu dou cursos.